Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Maravilha estarmos na presença do nosso Deus, reconhecendo nossos pecados e nossas fraquezas, né? E estando dispostos a louvar e engrandecer o seu nome. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 6. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 5, amém? Eu estarei lendo e os irmãos estarão dando continuidade. Diz assim o texto: auxílio mútuo à responsabilidade e responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, aqui está a tua santa palavra, ó Deus. Palavra no qual o Senhor usou o teu Santo Espírito através da boca, ó Deus, do apóstolo Paulo, para dar instruções à igreja daquela época. Instruções tão relevantes, ó Deus, que são aplicáveis a nós hoje, Senhor, a tua igreja, e será aplicável por todos os séculos até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, Senhor, humildemente que o Senhor me guie, ó Deus, nessa exposição, e que eu esteja, ó Pai, a todo momento cativo à tua palavra, Senhor. Que eu possa expressar somente e tão somente aquilo que o Senhor quis dizer na tua santa Escritura. Por isso eu peço auxílio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer uma exposição, não é, desses 5 versos, mas é bom falarmos um pouco, né? Eu não quero me delongar muito nisso, né? Mas falarmos um pouco acerca de algumas situações que o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui na carta dos Gálatas, né? Geralmente, em alguma carta do apóstolo Paulo, ele sempre trata de problemas relacionados à igreja ou ele quer dar instruções doutrinárias a certa igreja, né? Nós podemos ver no livro de Romanos, Paulo ele dando preciosas instruções doutrinárias à igreja de Roma e também expressando sua vontade de vê-los, né? Então, embora ele cite em algumas partes do texto, ele não está tratando de um problema específico na igreja de Roma. Mas, em algumas outras cartas, né, ele trata de problemas relacionados à igreja, como a gente pode ver na carta de 1 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, e aqui em Gálatas também, né? E na carta aos Gálatas, meus irmãos, Paulo, ele está tratando de um problema específico de certos irmãos da igreja da Galácia, que estavam pregando algumas coisas estranhas, a doutrina da verdadeira liberdade do Evangelho. Muitos autores de comentários, né, e até uma leitura simples do texto de Gálatas, nós vamos perceber que ele está tratando aqui da liberdade cristã, não é? De como verdadeiramente um cristão ele é livre em Cristo, não é? E um dos problemas que ele trata é a questão do legalismo, né?
O legalismo, o que é esse legalismo? Eu já, em uma pregação anterior, eu dei uma citação acerca da definição de legalismo, mas o legalismo, ele é basicamente isso. Você, para ser salvo, precisa cumprir certos preceitos de lei, certos preceitos de culto, a guarda de dias santos, né? E se você cumprir ali, tintim por tintim, toda a tabela de coisas que você precisa fazer para alcançar a salvação, você alcançará a salvação, não é? E as pessoas da igreja da Galácia que pregavam esse legalismo eram os que ficaram conhecidos como judaizantes, não é? O que eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que tinham dificuldades em abandonar as práticas do judaísmo, né? A guarda de dias santos, certas leis cerimoniais, né? Que apontavam para Cristo, e com a vinda de Cristo cessaram, né? Mas eles continuavam nessas práticas judaicas, né? Eles não distinguiram cristianismo de judaísmo, né? E o problema, meus irmãos, não é só que eles continuavam nessas práticas, eles pregavam para a igreja que, se elas quisessem, se as pessoas, os gentios que se converteram ao cristianismo, quisessem ir para a igreja, verdadeiramente se tornar cristãos, eles teriam também que guardar essas leis, esses mandamentos da religião judaica, não é? E essa situação dos judaizantes causou um problema dentro da igreja da Galácia, né? É que quando os cristãos eles estão entregues ao legalismo dentro da igreja, não é? A gente começa a dividir entre irmãos que praticam mais obras e que são mais santos, vamos dizer assim, e os que são menos, não é? E é verdade, meus irmãos, que na igreja existem cristãos mais fracos que caem em determinados pecados, não é? E o legalismo, ele vai criar essa segregação dentro da igreja, né? Entre aqueles que são mais santos, cumprem mais a lei, e aqueles que são fracos, né? E caem em pecados, por caírem em pecados, né? Eles são inferiores, eles são os mais fracos e são inferiores. Nós, aqui, os que praticamos mais as leis, somos os superiores, e os cristãos mais fracos são os inferiores, né? E a gente vai aprender, meus irmãos, que nesses 5 versos, o apóstolo Paulo, ele está dando instruções à igreja aos Gálatas sobre como eles poderiam restaurar um irmão fraco na fé, que venha a cair em alguma falta, não é? E ele destaca 3 coisas importantes. Então, ele vai combater essa visão de que existem superiores e inferiores dentro da igreja por causa de suas obras, dando instruções sobre como restaurar um irmão caído na fé, não é? E aqui ele enfatiza 3 coisas importantes. E é nessas 3 coisas que eu vou dividir, não é, a nossa exposição essa noite. A primeira coisa que Paulo quer enfatizar com esse texto é que mesmo o crente verdadeiro, que é firme na sua fé, ele pode ser surpreendido em alguma falta. Mesmo o crente verdadeiro, mesmo o crente firme e forte na fé, pode ser surpreendido em faltas, não é? A segunda coisa que ele vai tratar é que nós, cristãos, devemos ter uma atitude correta com relação a esses irmãos que cometem faltas dentro da igreja, não é? Nós devemos ter uma atitude correta para com eles. E a terceira coisa que ele vai tratar é que nós devemos ter uma atitude correta com relação a nós mesmos também, não é? Com relação àquele que vai instruir o irmão mais fraco. Então, são essas 3 coisas. Primeiro, todos estão sujeitos às falhas e às quedas. Aquele que cai na igreja, a igreja deve ter uma atitude correta com relação a ele. E a pessoa que vai instruir aquele que cai deve ter uma atitude correta com relação a si mesmo, não é? E é isso que vamos estudar a partir desse verso 1 aí. E vamos explorar, meus irmãos, esse primeiro tópico, né, de que todos nós podemos cair.
E nós aprendemos isso aí no verso 1, na parte A do verso 1, leamos. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. E aqui nós temos, se alguém for surpreendido em alguma falta. E nós podemos ver, meus irmãos, que a linguagem do apóstolo Paulo aqui, nesse texto, é uma linguagem muito pessoal a irmãos de igreja, não é? Ele não está se referindo a qualquer cidadão da sociedade daquela época, não. Ele está se referindo aos irmãos da igreja, não é? E ele está colocando aqui sem distinção alguma. Se alguém for, não é? For surpreendido em alguma falta. E aqui nós devemos nos perguntar, não é? Quem é esse irmão surpreendido em alguma falta, não é? Como nós podemos entender esse surpreendido aí no texto? E existem duas interpretações acerca dessa palavra aí, surpreendido, um irmão que for surpreendido, né? A primeira delas é que um irmão que pratica deliberadamente o pecado, não é? Ele peca intencionalmente, ele premedita o seu pecado, né? E deliberadamente ele pratica o pecado e de repente é surpreendido por um irmão da igreja e ele tem que se retratar, né? Então muitos entendem nesse sentido. Alguém que está lá planejando pecar, vai lá e peca e de repente é surpreendido por outro irmão da igreja e tem que se retratar na igreja, né? E a segunda interpretação, né, e que é a mais correta e preferível, é aquele irmão mais fraco na fé, né, que de repente, vamos botar assim, é tomado de surpresa pelo pecado ou em uma fraqueza, não é? Ele não tem a intenção de pecar, ele não premedita o seu pecado, ele não planeja as formas e as circunstâncias, mas ele simplesmente está lá e ele se depara com uma situação que o leva a pecar, que o leva a se irar, que o leva a cometer alguma coisa errada, não é? E, meus irmãos, por que nós preferimos essa segunda interpretação, né, do texto, acerca do irmão que é surpreendido pelo pecado, não é? Não que é surpreendido no seu plano de pecar. É porque o ato, meus irmãos, de planejar os pecados e premeditar pecados, ele não deve ser enxergado como um ato genuinamente cristão, não é? E o que é um pecado premeditado? O que é um pecado com premeditação? A gente poderia definir da seguinte forma: é um ato que a pessoa conscientemente sabe que desagrada a Deus, ela tem a consciência de que é contra a lei de Deus, não é? Mas que ela resolve, mesmo ciente disso, deliberadamente praticar esse pecado, não é? E não só isso, não é? Ela planeja os detalhes desse pecado, de como ela vai fazer, não é? Tintim por tintim. Planejando as suas circunstâncias de começo, meio e fim, né? Isso que nós poderíamos definir como um pecado premeditado, um pecado que ele é planejado, né? Que a pessoa deliberadamente resolve praticar, planejando ali o começo, o meio e o fim dele, né? E de repente um irmão da igreja vai lá e vê ele no pecado, né? Então, por isso que nós não devemos entender esse texto de surpreendido em algum pecado, sendo que essa prática não é uma prática tipicamente cristã, não é? Ou não deveria o ser, né? Meus irmãos, porque a realidade é que só peca por premeditação, não é? Quem tem o coração enredado no pecado, não é? Cuja mente já está obscurecida e a consciência ela já não emite mais os sinais corretos quando ela faz seus planos, não é? É típico daquele que não teme a Deus ter uma consciência cauterizada, não é? Ele não se preocupa se existe uma lei que proíbe, se existe um Deus, não é? Ao qual ele está afligindo essa lei, ou que ele está ofendendo, ele não tem o peso do pecado na sua mente, não é? Ele simplesmente pratica porque a mente dele está cauterizada, ele não tem, embora
tem assim, né, no seu íntimo, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, né, ali o senso da divindade, ele sabe que existe um Deus, mas ele não tem sentimento de apego, ou amor, ou temor nenhum para com esse Deus, né? E ele deliberadamente pratica o seu pecado sem peso de consciência, não é? E isso não é o que é esperado dos cristãos. Os cristãos, eles, se são verdadeiramente cristãos, têm em sua mente o peso do pecado, não é? Mas o que está posto aqui pelo apóstolo Paulo, né, se alguém for surpreendido, é que ninguém está a escape. Todos nós estamos passíveis de queda. Não há nenhum irmão que possa dizer para o outro: eu nunca vou ser pego nesse pecado seu, não é? Eu nunca vou ser corrigido pelo conselho da igreja por tal pecado, não é? Quem aqui poderia dizer isso? Ninguém, não é? Porque hoje nós estamos aqui, mas o amanhã só Deus o sabe, não é? Nossa segurança de nós mesmos, não é? Ela está baseada somente na confiança de que Deus nos restringe os atos pecaminosos. Amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira coisa que devemos manter na nossa mente. Nenhum de nós está a escape da possibilidade de cair em pecado. E por isso, meus irmãos, a necessidade de cada um de nós é a vigilância quanto a nossos atos e quanto aos nossos caminhos, não é? Por quê? Todos os atos da salvação, eles são verdadeiros. Na ordem da salvação, né, aquele que tem certeza da sua fé, ele crê que sim, ele foi salvo pela graça de Deus. Quem aqui não crê nisso? Que foi salvo pela graça de Deus, não é? Todos nós cremos. Nós cremos que nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos que nós fomos adotados na família de Deus, não é? Essas são verdades que todo verdadeiro cristão ele deve ter na sua mente. Nós temos o Espírito Santo, não é? É isso que Paulo vai dizer em toda a sua carta, né? Andeis no Espírito, não é? Fostes gerados pelo Espírito. Então, os atos da salvação são verdadeiros. Nós fomos salvos, nós somos justificados, nós estamos sendo santificados e nós temos o Espírito Santo que nos sela nessa salvação, não é? E nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado, ele não tem mais poder sobre nós. O poder de nos condenar e de dizer que nós somos perdidos, não é? Ele não tem mais esse poder. Porque, como lemos no texto, mas antes, não é? No texto de contrição, o escrito de dívida que existia entre nós e Deus, ele foi rasgado porque Cristo o cravou na cruz, não é? Então, nós não temos mais o poder do pecado sobre nós. Nós somos libertos do poder do pecado. Mas, meus irmãos, nós ainda não fomos libertos da presença do pecado em nós. Não fomos libertos da presença. Por isso, nós somos chamados por Deus à santificação. Porque a santificação, ela é um ato que é distinto da justificação. Porque na justificação, nós somos declarados justos diante de Deus, e na santificação, nós somos tornados santos progressivamente em nossa vida, e somos chamados a mortificar o pecado nessa luta, né? nessa progressão da santificação. Nós somos chamados a mortificar o pecado em nós. Então, se somos chamados a mortificar o pecado em nós, isso quer dizer que o pecado ainda está presente em nós, não é? Nós não fomos libertos da presença do pecado. Por isso, a vigilância é tão necessária, porque para que o pecado não nos surpreenda. Por isso que nós temos que ter uma alma vigilante diante de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, não pecar, ele não é o bastante, não é? Não é só o ato de não pecar que basta. É preciso evitar tudo que possa nos conduzir ao pecado. Esse é o sentido de vigilância, não é? Se todos nós somos passíveis de queda, nós temos que estar vigilantes.
e para estar vigilantes, nós temos que fugir da aparência de tudo aquilo que nos conduza ao pecado, não é? Então, não pecar não é suficiente, mas fugir de todas as situações que nos guiem ao pecado, meus irmãos. E aqui eu gostaria de contar, né, uma história, né, vamos criar aqui um personagem fictício, vamos dizer assim, de Seu Pedro, né, vamos dizer Seu Pedro. Seu Pedro, ele é um membro da igreja, um senhor bem novo na fé, não é? E ele se torna oficial da igreja e ele é responsável por conduzir algumas coisas da igreja, por abrir a igreja, né, vamos dizer assim. E estamos num ambiente rural, né? E ele vai lá com o seu cavalinho para a igreja, né? E ele tem um lugar para ele amarrar esse animal e poder fazer suas coisas, né? Mas vamos dizer que esse lugar que ele colocava o seu animal, ele quebrou, né? E ninguém consertou. Então, ele teria que procurar outro lugar para amarrar o seu animal, né? E, como ele é novo na fé, não é? Ele é um pouco fraco, ele encontrou um lugar para amarrar o seu animal, né? Na frente de um barzinho, vamos dizer assim, né? E, na frente daquele barzinho, ele se sente tentado a voltar a sua antiga prática, né, de tomar umasinhas, vamos dizer assim. E ele sabendo, não é, que aquilo pode levar ao pecado, ele insistentemente toda semana volta àquele lugar, não é, e chega atrasado na igreja ou gera alguns problemas, né, na igreja por causa desse ato de fraqueza dele, mas o que nós vemos nessa história fictícia é notoriamente uma falta de vigilância, porque ele sabe que na sua fraqueza, se ele retornar sempre ao mesmo lugar, sabendo que ele é fraco naquela área, não é? Ele vai cair com toda certeza, né? O pecado ele vai tentá-lo quando ele chegar naquele lugar, não é? E a falta de vigilância que o faz todas as vezes, não é, cair nesse pecado, não é? Então nesse exemplo nós podemos ver aí um exemplo de que nós devemos fugir de todas as situações, não só do pecado, mas de todas as situações que nós vamos ver que vamos ser tentados a pecar, não é? Se nós, às vezes muitos se perguntam, eu devo ou não frequentar tais lugares? Eu devo ou não andar com tais pessoas? Não é? E a pergunta é, esse lugar, essas pessoas que você está, vão lhe levar ao pecado? Vão lhe conduzir à queda? Né? Você não tem nenhuma intenção de pecar, mas o meio, a pessoa, não é, ali, as pressões lhe levam ao pecado, não é? E é um ato de falta de vigilância, não é, que você esteja com determinada pessoa ou vá para determinado lugar sabendo que você é fraco naquela área e que você vai ser tentado e certamente você vai cair, não é? Então, todos nós estamos passíveis de queda. A vigilância, ela é necessária. E uma outra coisa muito importante é que a perfeição, ele é o nosso alvo, não é? E aqui a gente pode entrar um pouco em parafuso, né? Como assim? Todos nós podemos cair em pecado, mas a perfeição é nosso alvo. E aqui a gente começa com a verdade de que o cristão, ele não é uma pessoa perfeita. Quem dizer isso para você, que o cristão é alguém perfeito, é alguém puro, e no sentido de que não peca, não é? De consegue fazer as coisas com plena santidade ali, ele está mentindo. O cristão não é perfeito. Mas nós temos que ter uma visão equilibrada sobre essas coisas, né? Sobre essas duas coisas. Por um lado, né, vamos dizer que temos uma linha, não é? E por um lado nós temos um extremo. Nesse extremo é daqueles que dizem que o crente não consegue ser perfeito. Todo cristão ele está passível de queda. Então o pecado deve ser algo normal na vida dele, né? Já que ele não é perfeito, não é? Então esse é um extremo. O cristão não consegue ser perfeito de forma nenhuma. Então, o pecado deve ser algo normal, comum.
na vida dele, não é? E o outro extremo, o outro lado, é aqueles que dizem nós devemos evitar o extremo de achar que nós alcançaremos um padrão de santidade impecável aqui nesse mundo, né? Então, são dois extremos. Aquele que diz que o crente é imperfeito, então ele deve se acostumar com o pecado, e aquele outro extremo que diz que nós podemos, nesta vida, alcançar um padrão elevado de santidade que, em certo momento, nós não vamos nunca mais pecar, não é? Isso é uma visão errada, não é? Nosso pastor, ele fala muito, né, aqui nos estudos, principalmente nos estudos anteriores, que falou acerca da santificação, e ele falou muito sobre a ideia de um teólogo chamado John Wesley, que ele pregava, não é, que em determinado tempo da vida do cristão, ele era batizado com o Espírito Santo, e depois ele era batizado em algo que ele chamava de o batismo do perfeito amor, não é? Essa ideia de John Wesley. O que é que ele quer dizer com o batismo do perfeito amor? Ele dizia que chega uma época na vida do cristão em que ele está tão íntimo com Deus, tão na presença de Deus, não é, que ele não consegue mais pecar, não é? E esse, meus irmãos, embora Wesley tenha sido um grande pregador, um grande homem de Deus, não é? Muito importante para a história da igreja, ele se equivocou nessa ideia, não é? Nós, como cristãos, nunca conseguiremos alcançar o padrão de perfeição aqui nesse mundo, não é? Porém, nós somos chamados por Deus a buscar a perfeição, mesmo que seja imperfeita, não é? Nós somos chamados, por isso que somos chamados à santificação. Isso não quer dizer que seremos perfeitamente santos aqui, mas nós somos chamados por Deus a buscar agradá-lo em todos os nossos procedimentos, mesmo que de forma imperfeita, não é? Então, diferente dessa ideia de John Wesley, a tradição reformada entende que a perfeição, ela é o alvo da vida cristã. Nós devemos buscar a perfeição, não é? Mesmo que nós um dia alcançaremos. E esse dia é o dia em que Cristo nos transformará, em que Cristo nos renovará o nosso corpo, não é? E nos levará para a sua glória. Aí, neste dia, alcançaremos a perfeição perfeita, não é? Mas enquanto estamos aqui, nós somos chamados a buscar essa perfeição até o cumprimento desse grande dia. Então, meus irmãos, não deve ser surpresa para nós que cristãos fraquejem na fé, porque nós não somos perfeitos totalmente, não é? Não deve ser uma surpresa para nós. Muitas vezes a gente vê pessoas falando, né? Fulano caiu na igreja, né? Caiu em adultério, ou caiu em bebedeira, né? Ou em determinado pecado, e que igreja é essa, né? Que evangelho é esse? A gente começa a culpar logo a igreja e o evangelho, não é? É como se fosse algo surpreendente que um cristão fraquejou na sua fé, não é? E isso é uma atitude errada, não é? A igreja, ela é santa, embora os seus membros eles estejam nesse processo de santificação. A luta contra o pecado, ela é real. Nós somos chamados à santificação e a lutar contra o pecado. Mas nós cremos que Deus, ele nos capacita nessa obra, não é? Nós cremos que Deus nos ajuda pelo seu Santo Espírito, amém? E nós somos chamados aí, pelo apóstolo Paulo, a ter uma atitude correta com relação àqueles que caem na fé. E nós vemos isso aí ainda no verso 1, não é? Na parte A ainda, né? Nós lemos aí: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Essa é a ordem. Vós que sois espirituais, corrigi-o, né? Então, com essas palavras do apóstolo Paulo, nós respondemos à pergunta: qual é a atitude que a igreja deve ter com relação aos irmãos que caem na fé? E essa é a ordem: que são espirituais, corrigir esses irmãos. Mas nós precisamos tratar de uma questão importante, né? Quando vemos esse texto.
Quem são esses irmãos espirituais que o apóstolo Paulo diz aí no texto, né? E a gente tem, mais uma vez, duas visões acerca desses irmãos espirituais, não é? A gente pode trazer duas visões, mas sempre uma vai estar equivocada, né? A primeira visão é que os irmãos mais maduros da igreja, que têm uma espiritualidade mais elevada que os outros, que alguns outros na igreja, estão mais firmes na fé, né? Então, nós devemos primeiramente entender os espirituais aí no texto como esses irmãos mais maduros, irmãos mais espirituais, né, na igreja, que estão mais firmes na fé. E a segunda interpretação é que Paulo está tratando da liderança da igreja, né? Esses espirituais é um título para os líderes da igreja, que por serem chamados por Deus, esses líderes, para guiar o povo de Deus, instruir o povo de Deus, eles podem perfeitamente receber esse título, não é? Essa primeira visão é um pouco difícil, né, de ser aceita, porque ela introduz na igreja aquela ideia de separação entre crente carnal e crente espiritual dentro da igreja, não é? E essa é uma ideia que não é sustentada em lugar nenhum na Escritura, né? Não existe ali nenhum patamar maior de espirituais e embaixo os carnais, não é? Todo cristão que é cristão verdadeiro, ele é um cristão espiritual. E se ele é um cristão carnal, vamos dizer assim, ele não é um cristão. Não é? Não existe essa coisa de cristão carnal, não é? Todos são espirituais. Alguns em níveis maiores de maturidade, não é? Questão de aprendizado, mas a segunda interpretação ela é preferível aqui, não é? Mas o que realmente é importante, né, no texto aqui, na instrução de Paulo? O que mais importa aqui, se os irmãos mais maduros da igreja, ou se a liderança, o que importa no texto aqui é a instrução que Paulo dá. A atitude correta com o irmão que cai é o que realmente importa. E a ordem de Paulo é corrigir esse irmão. E a palavra corrigir aqui, ela, em algumas traduções, vamos encontrar como restaurar esse irmão, não é? Restaurar esse irmão. Ela vem de um termo grego, não é? Que o termo katarizo, ou restaurar, que é usado como uma expressão uma expressão médica da época, não é? Quando as pessoas usavam a palavra katarizo naquela época, eles estavam querendo trazer a linguagem de um osso quebrado, é uma linguagem médica, que é colocado no lugar, não é? Então, a atitude que o apóstolo está nos convocando a ter com relação aos irmãos que caem na fé é que nós tenhamos uma atitude de corrigi-lo. Essa palavra é pesada, né? Por causa da nossa linguagem, a gente tem de corrigir como ser duro, ou ser fulano levou um corretivo ali na igreja, não é? Mas corrigir aqui é o sentido de restaurar, é o sentido de colocar de volta no lugar aquilo que saiu do trilho, ou aquilo que foi quebrado, não é? Essa deve ser a atitude da igreja. E existem, meus irmãos, formas de se corrigir um irmão na igreja, não é? Temos assim de uma forma mais simples, não é? Um irmão que tem determinadas ideias contrárias ao evangelho, não é? Ou segue determinados caminhos, né? Por falta de instrução mesmo na fé cristã, ele tem determinadas ideias, segue por determinados caminhos, e nós somos chamados a simplesmente chamá-lo e instruí-lo na Escritura acerca do verdadeiro caminho, não é? Uma forma mais simples de corrigir ou de restaurar um irmão é essa ideia de simplesmente dar uma instrução a esse irmão. Uma outra ideia de correção de um irmão, o pecado desse irmão se torna restituir um bem, ou ele ter que reatar um laço, né? Ou ele ter que corrigir esse erro que ele fez de alguma forma a outra, não é? Essa seria uma forma de corrigir um irmão também. Uma outra forma é quando esse irmão é instruído na palavra, né? Esse irmão é convocado a se arrepender e restituir o dano que ele causou, se ele causou, né? E nós não vemos por parte desse irmão o arrependimento
das suas obras, não é? Essa é uma forma de correção mais dura, porque é um que está claramente em oposição ao evangelho, oposição à correção, não é? Ela não tem intenção alguma de se arrepender, ela não tem intenção alguma de restituir o mal. E muitas vezes, meus irmãos, existem situações em que o conselho da igreja é levado à excomunhão desse irmão, não é? A excluí-lo do meio dos fiéis e dos. Nós temos instruções da Escritura de que se algum irmão pecar contra você, primeiramente, vá arguí-lo entre você e ele. Se ele não aceitar, leve-o a duas testemunhas, né? Nós interpretamos como a liderança da igreja. Se ainda assim ele não aceitar, leve-o a público. Se acontecer, o arrependimento dele não acontecer, não é essa a instrução do nosso Senhor, o trate como gentil publicano, ou seja, retire-o da comunhão da igreja, não é? Então, tem certos casos que é necessário a excomunhão de vamos dizer assim, de um irmão da igreja, porque, meus irmãos, a queda em pecado, ela é algo que pode acontecer, meus irmãos. Mas o que Deus espera de nós, de todos nós, é o quebrantamento, é o arrependimento, é o reconhecimento de nossos erros, de nossos pecados, quando nós falhamos, meus irmãos. É isso que Deus espera de nós, como filhos, não é? Nós podemos sim cair, mas a inércia quanto ao pecado, a inércia quanto ao erro, ela é inicial, ela dá provas de que talvez nem cristãos sejamos nessa situação, não é? Então Deus espera quebrantamento de nós, Ele espera arrependimento de nós, Ele espera que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós reconheçamos as nossas falhas e nossas quedas. Amém, meus irmãos? Então, até aqui, não é? É isso que nós estamos passíveis de queda, todos nós. Segundo, a igreja, ela deve ter uma atitude correta com relação aos irmãos que caem, não é? Não deve ser uma surpresa que irmãos fraquejem na fé, mas a Bíblia nos dá a instrução sobre como devemos proceder com esse irmão. E o centro do texto é esse: restaure o irmão que caiu, não é? Recoloque-o no lugar, instrua ele, né? E nós vimos um pouco sobre algumas dinâmicas de como instruir o irmão. Essa é a correta. Na continuidade do texto, eu vou tentar ser Paulo nos dá a instrução de atitudes que nós devemos ter com relação ao ato da correção de um irmão mais fraco. Amém? São 4 atitudes que ele dá aqui. E nós vamos explorar um pouco essas 4 atitudes. E a primeira atitude que ele nos instrui aqui a ter com relação à correção é que nós devemos ter uma atitude de brandura. Vejamos aí ainda no verso 1. Vós que sois espirituais, partindo aí para a parte B, não, ainda no final da parte A, né? Vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Essa é a primeira atitude que Paulo nos exorta a ter. E por que, meus irmãos, nós devemos partir desse pressuposto aqui, né? Porque é muito importante que isso esteja em primeiro lugar. Brandura, aqui nós devemos entender como é a mesma palavra que Paulo vai usar para descrever o fruto do Espírito Santo chamado mansidão, não é? São as mesmas palavras usadas de forma diferente. Corrigiu com o espírito de mansidão, com o espírito de brandura, não é? E nós devemos partir desse pressuposto, porque deve estar na mente, quando formos corrigir um irmão, que estamos tratando de um irmão na fé. Estamos tratando de um irmão, e que o nosso objetivo é restaurar esse irmão, e não destruir esse irmão, não é? Muitas pessoas, e aqui é muito importante falar isso, né, com relação à instrução,
acabam caindo em um erro muito grave, não é? Que é o erro de usar as palavras certas com uma atitude errada. Não é? Como nós poderíamos dizer isso? Quando a pessoa encontra um irmão que falhou, que foi imprudente na sua fé, vai instruir esse irmão da forma mais arrogante possível, da forma mais dura, mais destrutiva, não é? Possível. E o que eu não estou falando daquele negócio, não, ele não suporta a verdade, né? Não é. Se você vai corrigir um irmão, se você vai instruir ele na palavra, o seu objetivo não é ele ou dizer ou fazê-lo se afundar mais na sua culpa, não é? Com palavras destrutivas, mas seu objetivo deve ser restaurá-lo à comunhão da igreja. E para isso, você tem que ter uma atitude de brandura. Você tem que ter uma atitude de mansidão, uma atitude de amor para com esse irmão. Você tem que ajudá-lo a reí-lo e não a destruí-lo, não é? Então, muitas vezes, as palavras certas, né, são usadas com atitude incorreta. Então, realmente, existem muitos irmãos na igreja que não servem para o aconselhamento de outros, ou a instrução de outros, enquanto ele assume uma postura rude, uma postura destrutiva com o irmão. O objetivo deve ser, meus irmãos, restaurar aquele irmão na fé, e não é? Nós lemos as palavras do sábio, em Provérbios 15, verso 1, a resposta branda, ela desvia o furor, né? Mas a palavra dura provoca a ira. Então, com isso, nós devemos, sim, ser impassíveis com relação ao erro. Nós não podemos deixar que o erro passe em branco, não é? Mas a nossa atitude, a primeira atitude que devemos ter, é a atitude de humildade, a atitude de brandura, a atitude de mansidão para com o irmão que está faltoso. E isso é um princípio tão importante, meus irmãos, que nós podemos aplicar ele a tantas outras áreas da vida, não é? Quantos casamentos não foram destruídos porque ou estão com problemas, né? Porque realmente, em determinada situação, a esposa realmente estava certa, não é? Mas ela foi com atitude incorreta falar isso, né? Foi com atitude rude, não é? E acabou causando mais problemas do que resolvendo o problema, né? Quantos maridos realmente estão certos em determinadas áreas, mas a sua atitude, seu modo de se expressar, sem amor, sem querer corrigir, resolver o problema, não é? O leva a um poço mais profundo do que aquilo que já está, não é? E também quantos filhos, não é? Quantos pais realmente não estão realmente dando instruções verdadeiras aos filhos com uma postura incorreta na hora de corrigi-los, não é? Assim causando ira em vez de resolvendo o problema. Então, a atitude que deve permear a nossa correção com relação ao irmão que está faltoso, ou que cai, é a atitude de mansidão e de brandura. Amém, meus irmãos? A segunda atitude que o apóstolo Paulo nos instrui aí nesse texto é que nós devemos cuidar de nós mesmos. E no verso 1 nós lemos aí. Parte B agora. E guarda-te para que não sejas também tentado. E esse aqui também é uma coisa muito importante, né? Primeiro, a atitude de brandura. Segundo, nós devemos cuidar de nós mesmos quando estamos corrigindo um irmão. Porque quando corrigimos uma pessoa, nós devemos ter em mente que poderia ser nós que estamos naquela situação. Nós poderíamos estar ali, né, sendo corrigido. O fato é que também podemos errar. O fato que também podemos errar deve tirar o orgulho de nosso coração e afastar a arrogância quando formos instruir o irmão. Nós devemos saber, meus irmãos, que quando olhamos para um irmão que cai, para um irmão que é pego em alguma fraqueza, devemos saber que nós só não estamos ali naquela situação porque a graça de Deus restringe nossas falhas, restringe nossos pecados. Não é por mérito nosso,
porque todos nós somos pecadores e estamos passíveis de queda, meus irmãos. Então, essa é a atitude que devemos ter. Nós devemos cuidar de nós mesmos, para que nós não caiamos também, né? Porque a pior coisa é você cair no pecado que você instruiu o seu irmão há tempos atrás, não é? É terrível, meus irmãos. Até o cristão mais maduro na igreja, ele está sujeito à queda. Por isso, aquele que cai não deve ser olhado como uma pessoa inferior àquele corrigindo. Nunca devemos olhar para quem cai como inferior a nós. Nós devemos sempre ter em mente que nós poderíamos estar ali, no lugar dele, meus irmãos. A terceira atitude que o apóstolo nos instrui a ter é a atitude prática, né? É a atitude que nós vemos aí no verso 2. Elevai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Existem situações em que o pecado tem consequências tão graves na vida daquele que cai, não é? Que causa naquele caiu certo peso na consciência, ou certa culpa na sua consciência, ou até danos materiais, não é? Dependendo do erro que ele cometeu, não é? E isso gera dificuldades para a pessoa que caiu, não é? De enfrentar sozinha a situação, lidar sozinha com as consequências do seu pecado, não é? E é aqui que o apóstolo Paulo nos instrui a cumprir a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo aqui? A lei de Cristo é a nossa atitude prática de amar ao próximo que caiu, não é? Palavras bonitas, elas convencem verdadeiramente, mas a atitude, não é? Ela é aqui conta. Se nós estamos instruindo o irmão na fé, o seu fardo, a carregar a sua culpa, a aliviar o peso das consequências, porque nós o amamos, o irmão, amigos irmãos. A instrução do apóstolo é que aquele que vai corrigir deve ter atitude de amor, que se traduz na ajuda prática, meus irmãos, daquele que será restaurado. E é isso que é a lei de Cristo, é o amor ao irmão. E essa lei é cumprida quando nós ajudamos na prática aquele que cai a levantar-se, não é? E é isso que é o amor, é a lei de Cristo, é assim que cumpriremos a lei de Cristo, meus irmãos. E a quarta e última atitude que nós somos convocados a ter aí é a atitude de humildade. E nós vamos ler aí do verso 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo, meus irmãos. E aqui o apóstolo Paulo dá preciosas instruções sobre como deve proceder aquele que está fazendo a admoestação, aquele que está instruindo. E nós podemos perceber algumas coisas muito importantes aqui, não é? A primeira delas, meus irmãos, está no verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós somos aconselhados aqui a fugir de uma atitude de superioridade com relação àquele que está em falta, não é? Porque nós podemos, na instrução de outro irmão, da seguinte situação, né? Nós estamos por cima, estendendo a mão para aquele que está caído e estamos levantando ele, não é? E isso pode gerar em nós aí o sentimento de que nós, porque estamos de pé, nós somos superiores ao irmão que cai. Aqui ele está combatendo novamente aquilo que ele fala na parte B do verso 1. Não podemos nos considerar melhores do que a outra pessoa, do que a pessoa que está em falta, do que a pessoa que caiu, porque ela caiu em pecado. Devemos lembrar sempre que nós estamos sujeitos à queda. É isso que sempre deve estar na nossa mente ao aconselhar o irmão. Nós também estamos sujeitos à queda. Outra coisa que podemos aprender está aí no verso 4, que diz, mas prova cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente mesmo e não em outro, né? E nós somos aqui ensinados pelo apóstolo Paulo a
a não avaliar o nosso procedimento com base na conduta de outra pessoa. Essa é a linguagem que nós temos aí no verso 4. Nós nunca devemos avaliar a nossa vida, se estamos bem ou se estamos ruins com Deus, ou se estamos mais santificados com base na vida de outra pessoa, porque a gente vai sempre procurar a que está mais fraca. Aí, se eu for basear minha vida na vida de fulano, eu estou ótimo, então, na minha caminhada, não é? E é isso que Paulo está dizendo para nós não fazermos. Nunca devemos analisar nossa vida com base na vida de outras pessoas, analisar nossa situação com base na situação de outros. Porque, meus irmãos, homem nenhum nesse mundo é padrão, é vara de medir para a nossa conduta, porque todos se encontramos na mesma situação de pecadores, sim, na igreja, redimidos, mas ainda combatentes. Somente Cristo, meus irmãos, deve ser o padrão pelo qual nós devemos medir o nosso relacionamento com Deus. O próprio apóstolo Paulo diz isso: sede meus imitadores como de Cristo. Então, Cristo, Jesus, é o nosso único padrão pelo qual devemos medir a nossa vida, meus irmãos. E outra coisa que aprendemos aí está no verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Em conexão, meus irmãos, com o que foi dito acima, primeiro, nós não devemos nos medir com base na vida de outra pessoa. Por quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo, não é? Em conexão com o acima, cada um será julgado pelos seus próprios atos no último dia. Por que você não deve se analisar com base na vida de outra pessoa? Porque você não vai ser julgado com base na vida dela. Você vai ser julgado com base na sua própria vida, nos seus próprios atos, meus irmãos. E aqui a gente se depara com um problema, né, que todo leitor simples do texto vai arguir, né? A gente está tendo uma contradição aqui com o verso 2, porque no verso 2 a gente ouve: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no verso 5 a gente ouve: porque cada um levará o seu próprio fardo. Como é que a gente deve entender isso? É uma contradição, né? E aqui o que eu gostaria de dizer é que não há contradição entre o verso 2 e o verso 5 aqui. Visto que fardo, na referência ao verso 2, ele está ligado ao dever que nós temos para com aqueles que estão enfrentando as consequências do seu pecado. É isso que nós somos chamados aí no verso 2. O que é muito diferente de que nós responderemos por nossas próprias faltas no último dia, meus irmãos. Então, há uma diferença aí. A referência do verso 2 é que cada um deve responder diante de Deus no dia do julgamento, não é? Esse é o fardo que nós devemos entender no verso 5. É a responsabilidade que cada um tem diante de Deus naquele grande dia. Existem, sim, fardos e pesos que nós podemos, sim, ajudar irmãos a carregar na nossa caminhada cristã, mas existe uma responsabilidade que nós não podemos compartilhar com ninguém. Responsabilidade diante de Deus no último dia. Amém, meus irmãos? Eu já me delonguei um pouco mais aqui, mas nós encerramos a exposição do verso. Eu gostaria de dar algumas aplicações acerca disso que nós aprendemos aqui, né? O que é que nós podemos aprender desses versos? A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que nós não somos um exército que abandona os seus feridos. A igreja não é, ou pelo menos não deveria ser, um exército que abandona os seus feridos. Não é aquele exército que batalha os que estão ali inabilitados, que foram atingidos, ficam no chão a morrer e nós batemos em retirada. Não. A igreja não é um exército que abandona seus feridos. Deus, ele provê os meios de restauração dentro da sua igreja, dentro da igreja cristã. E todo cristão, meus irmãos, deve ter como alvo a maturidade espiritual para exercer o aconselhamento dentro da igreja, meus irmãos. Deus, ele provê os meios de restauração para aqueles que caem, não é?
Não é uma atitude correta que nós ignoremos a falta, meus irmãos, mas que nós tomemos a atitude de instruir, meus irmãos. E deve ser o alvo de cada cristão, a maturidade espiritual. Eu sei que nem todo mundo é capacitado, né, para ser um pastor, ou ser um líder da igreja, não é? Mas todos nós, quando entramos na igreja, o nosso alvo deve ser a maturidade espiritual. Nós vemos irmãos que têm 10, 15, 20 anos de igreja e ele não sabe como corrigir um irmão na fé, segundo a Escritura, não é? A maturidade, ela nos leva a aprender da Bíblia e aprender como lidar com os erros, não é? Então, deve ser o nosso alvo amadurecer na fé, para que quando um irmão cair em alguma falta, nós possamos pelo menos aconselhá-lo, saber como aconselhar segundo a Escritura, não é? A maturidade é o nosso alvo, a estagnação nunca deve ser nosso propósito na igreja, meus irmãos. Porque é através da comunhão dos irmãos da igreja que Deus usa para que aqueles que estão fracos sejam restaurados à igreja. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos é que existe um procedimento correto com relação ao irmão que cai em pecado. Nossa atitude é ir até ele e instruir ele, não é? Ou guiá-lo a alguém, pelo menos nós não temos essa capacidade de instruí-lo, pelo menos nós devemos guiar esse irmão a alguém que seja capacitado a fazer isso. Não podemos gerar uma conversinha dentro da igreja sobre o que aconteceu, de modo a gerar uma fofoca, meus irmãos. Isso é que muito acontece aí, né? A gente vê o irmão pego num ato, ou ele ele falha em alguma área, não é? Aí um irmão da igreja fica sabendo, né? Em vez de ele seguir essa instrução que o apóstolo Paulo está dando, não, ele comenta com um, comenta com outro, aí vai gerando os comentários, né? Aí gera uma fofoca que pode piorar a situação da igreja, a situação daquele irmão que caiu, não é? Então, a atitude que Paulo está nos chamando até aqui é a atitude correta de instruí-lo ou levá-lo a alguém que possa instruí-lo, e não ficarmos gerando conversas dentro da igreja acerca disso. A terceira coisa que aprendemos é que a queda, ela não é o último estágio. Ainda há esperança para aqueles que estão caídos. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui, né? Ainda há esperança para os que caem. Deus capacita irmãos na igreja a essa missão de restaurar outras pessoas. E a melhor maneira de ser restaurado é estando em comunhão com a igreja, não é? Então, se você é uma pessoa que tem certa fraqueza, ou tem determinado pecado, saiba que existe solução para esse pecado. E Deus usa do meio da graça, da comunhão dos irmãos, para que você possa encontrar pessoas que possam lhe aconselhar, pessoas que possam trazê-lo de volta ao caminho, né? A queda, ela não é o último estágio. Deus provê meios de restauração. E a quarta e última coisa que nós aprendemos e podemos aplicar em nossa vida a partir desse texto é que a humildade, ela deve sempre ser o norte que nos guia no aconselhamento. Não podemos ter nenhuma outra atitude que não esteja permeada pela humildade com relação àquele que cai. Não há superiores e inferiores da igreja com relação à posição diante de Deus. Não há superiores e inferiores no corpo de Cristo. Há sim, meus irmãos, pecadores redimidos que se ajudam a caminhar em direção à perfeição, meus irmãos. E é isso que nós aprendemos essa noite, amém? Deus nos abençoe e oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, a Deus, pela essa oportunidade, não é, que o Senhor nos deu de entender um pouco, meu Pai, sobre as dinâmicas, ó Deus, da restauração de um irmão caído na fé, meu Pai. Que o Senhor nos livre, ó Deus, do espírito do legalismo dentro da igreja, espírito pelo qual nós achamos que praticamos determinadas coisas e por isso somos melhores, estamos em um patamar de espiritualidade maior e por isso somos melhores que os irmãos mais fracos, como estava acontecendo ali na igreja da Galácia, meu Senhor, com os cristãos daquela época, pelos judaizantes, ó Deus. Que nós
Não tenhamos esse espírito legalista, meu Pai, mas que nós reconheçamos, Senhor, nossa posição diante de Ti com relação à salvação. Todos nós que somos cristãos verdadeiros, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida a cada um de nós, meu Pai. E o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, mas nós somos chamados a lutar. Então todos nós, ó Deus, somos irmãos combatentes na luta contra o pecado. Se um cair, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor já nos deu instruções sobre como devemos restaurar esse irmão. Por isso nós louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria de chamar o irmão Gabriel para nós estarmos cantando um hino. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez. Vamos então ao hino de número 368. Encerrando o culto. E no 368, despedida. Dispense o seu cuidado, Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, Deus nos abençoa. Deus nos guarde bem no seu amor, trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos abençoa. Amém. Pode assentar. Oremos, meus irmãos, encerrando nossa reunião de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todos os atos deste culto, ó Deus. Nos agradecemos primeiramente porque o Senhor nos conduziu até este momento. Nós saímos da escola dominical e nós fomos sustentados pela Tua providência durante toda essa tarde.
a estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor nos conduziu nestes atos, quando reconhecemos a tua grandeza, quando reconhecemos nossos pecados e arrependemos diante de ti, quando consolidamos a nossa fé no perdão que nós temos, quando louvamos de gratidão a ti por esse perdão e quando nos dispomos a ouvir a tua voz pela tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por isso de coração, Pai, a fazer isso conscientes, meu Pai, do que estamos fazendo na tua casa, Senhor. Por isso nós agradecemos por tudo, Senhor. Também nós pedimos, meu Pai, mais das tuas providências poderosas para esta nossa semana que se inicia, ó Deus. Que o Senhor nos guie no trabalho, em casa, nos relacionamentos, possamos ser instruídos pela tua palavra, Senhor, que somos pecadores, necessitados da ajuda do Senhor para se santificar a cada dia. Por isso nós pedimos, louvamos e engrandecemos, porque temos tudo em Jesus Cristo e somente por Jesus Cristo. Amém. Bom, eu ia falar dos avisos, né? Só que eu não estou muito tapado das notícias, mas o que eu tenho a dizer sobre avisos é que o pastor provavelmente ele deve estar retornando essa semana, não é? Alguém pode me confirmar? Quinta-feira. Na quinta-feira o pastor está retornando aí, né? Então nós teremos aí o estudo da quinta-feira, na segunda-feira nós teremos a reunião, na terça-feira, né? A reunião de oração. Na quinta nós estaremos sendo conduzidos aí para o nosso irmão Mateus, no estudo, né? Doutrinário. E provavelmente no próximo domingo nosso pastor já está, se Deus permitir, aí conosco. Amém, meus irmãos? Nós não tivemos visitante, né? O pessoal está nos visitando, né? Sejam muito bem-vindos. Eles são... não? Entendi. Sejam bem-vindos, né, mais uma vez, à nossa igreja, né? Sintam-se à vontade. E estamos dispersos, amém, irmãos? Podemos ir para nossas casas. Amém.